Olá, tudo bem? Eu sou Bruno Lara, jornalista da UNBTV. Começa agora mais um UNBTV Entrevista. O tema do programa hoje é literatura infantil. Eu converso com o professor Simão de Miranda, autor de 57 livros nessa área e também é pós-doutor em educação pela UNB. Entre outros assuntos, ele falou sobre o conceito, a definição de literatura infantil, o papel do professor nessa área e também critérios importantes a serem considerados quando formos comprar determinados livros da literatura infantil. Espero que vocês gostem da entrevista. Se gostar, curta, comente e compartilhe. E também se inscreva no canal da UNBTV no YouTube. Boa entrevista! Olá, professor Simão, tudo bem? Muito bem-vindo ao nosso programa UNBTV Entrevista. É uma satisfação recebê-lo aqui e entender um pouco mais, aprender sobre literatura infantil, que marca a sua trajetória de estudos, de pesquisa, de trabalho, enfim. Começa a nossa entrevista perguntando uma pergunta simples, entre aspas, fácil de responder. O que é literatura infantil? Existe um consenso, existe uma definição consensual que possa caracterizar esse conceito de literatura infantil? Eu que agradeço, Bruno, o espaço no NBTV, e é muito oportuno mesmo a gente falar desse assunto da literatura para crianças, sobretudo no tempo em que a gente vive. A história da literatura infantil, ela remonta ao século XVIII, século XVII, com La Fontaine, Êxopo, depois Grimm, mas enfim, é difícil, né? Não é fácil a gente conceituar o que é literatura infantil. Mas assim, o que a gente sabe é que, de fato, ela se destaca das outras formas, das outras temáticas, dos outros gêneros literários, primeiro pelo aspecto físico, vamos dizer assim, pela reduzida extensão do texto, de um livro voltado para crianças, do tamanho das letras, às vezes pela ausência mesmo de um texto. O padrão linguístico também vai dando pistas para a gente que ali é um livro mais voltado às crianças, os apelos visuais. Enquanto quando a gente fala literatura juvenil, a gente sabe que ela extrapola bastante essas características. Eu sou daqueles que não acredita, Bruno, que exista literatura infanto-juvenil. Eu acho importante destacar isso bem rapidamente, porque são características absolutamente diferentes, a infância e a juventude. Então, nós temos literatura infantil e nós temos literatura juvenil. Então, assim, o mercado livreiro gosta muito de tratar com essa denominação infanto-juvenil por uma questão mercadológica mesmo. Mas se a gente está falando agora para professores, para educadores, e também, claro, para famílias que querem se abastecer de uma visão mais teórica, mais consistente, vamos dizer assim, acho que é importante a gente saber o que é e o que não é. Então, assim, não é fácil a gente conceituar com precisão, até porque o próprio conceito de literatura, de modo geral, é um conceito abstrato, não há um consenso nesse sentido. Mas o que a gente sabe é que esse conceito possível ele varia da ótica mercadológica, de determinada ótica teórica, histórica, epistemológica, se você estiver estudando a literatura. Mas uma coisa, para mim, é muito claro, independente de qualquer dessas possíveis definições, eu sempre deixo, quando falo sobre isso, uma advertência muito dura, muito importante, muito séria, que a gente não pode nomear qualquer produção escrita, qualquer produção textual, como literatura infantil. Às vezes, aquilo que nem mesmo é literatura. Então, uma coisa assim, eu sei que a literatura infantil, o que ela não é, o que ela não pode ser, que ela não pode ser didática, ela não pode ter um caráter doutrinário e ela não pode ter um caráter moralizante. Eu acredito que quando a criança lê e se emociona com uma história, se ela espontaneamente, ela lendo, alguém contando, narrando uma história para ela, se ela voluntariamente elaborar suas conclusões, ótimo. Se ela não o fizer, continua sendo literatura do mesmo jeito. Perfeito, professor. E qual que é a necessidade da literatura infantil na educação, nas escolas, no sistema formal de ensino? Muito importante essa pergunta, porque quando a gente fala de educação infantil, a gente está falando, sobretudo, de crianças de 0 a 6 anos. Então, imagina, a criança que acabou de nascer. Mas criança que acabou de nascer, qual o sentido de apresentar um livro para um bebê?
Então, por muito tempo, esse público foi privado desse direito. As crianças de 0 a 6 anos foram privadas desse direito inalienável do acesso à cultura acumulada pela história da humanidade. E a literatura né, ela simboliza, ela traz esse caráter, né, de uma história acumulada, né, das gerações que nos antecederam. Mas, de uns tempos para cá, 10 anos, talvez 15 anos, o Mercado Livre e os autores têm se esforçado, têm se dedicado a olhar com respeito para atender esse público de 0 a 6 anos, que é um público muito exigente, e que estão na educação infantil. Então, quando a gente fala de educação infantil, é esse público ao qual a gente se refere. Então, essas possibilidades, ou como você mesmo disse, essa necessidade da literatura aqui, elas podem se ancorar em vários documentos legais. Por exemplo, já na LDB, a Lei de Diretrizes e Bases de 96, 93, 94, 96, porque já na LDB, a educação infantil, ela é exigida dela que ela provenha o desenvolvimento integral da criança, em todos os seus aspectos, físico, psicológico e social. Então, a gente entende que, na verdade, quando a LDB ela dispõe essa questão na lei, é um convite para que a literatura infantil seja, na verdade, uma estratégia pedagógica, e ela pode se apresentar como estratégia pedagógica que favorece os processos de desenvolvimento da criança, esses aspectos que a lei se refere, o aspecto físico, psicológico, intelectual e social. A literatura infantil tem essa potência, tem essa possibilidade. Mas eu quero abrir aqui um parênteses muito, muito, muito importante, porque eu acabei de dizer que a literatura infantil não pode ter um caráter didático, mas ela pode ter um caráter pedagógico se na educação infantil, quando as professoras elaboram um projeto com essa intencionalidade, ou seja, os professores podem e devem se apropriar de um livro literário com uma intencionalidade pedagógica. Então, é uma outra situação. Um outro dispositivo legal são as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. E lá a criança aparece também como sujeito que nas interações, nas práticas sociais, ela constrói sua identidade, ela brinca, ela imagina, ela fantasia, ela aprende, ela narra e ela produz cultura. Então, da mesma forma, a literatura infantil, ela é um instrumento que favorece a atuação nesses campos da criança, nos campos das interações, das relações, das práticas, da produção de sentidos. São vários os textos legais, os dispositivos legais, mas um que é muito importante, porque também muito recente, é a BNCC. Então, a base, quando se refere à educação infantil, ela estabelece 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que são conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se. Assim também como ela estabelece os campos de experiências, que são o eu, o outro, o nós, o corpo, os gestos e movimentos, traços, sons, cores, formas, a escuta, a fala, o pensamento, a imaginação, os espaços, os tempos, as quantidades, as relações, as transformações, ou seja, esse leque imenso que a base ela pleiteia é um convite para que a literatura infantil entre mobilizando esses aspectos. Então, se a gente se apoiar apenas nesses 3 princípios legais, 3 dispositivos legais, a gente vai ter mais do que as possibilidades, a gente vai ter uma necessidade da educação, dos processos educacionais, utilizarem a literatura como uma ferramenta poderosa para atender esses preceitos que os dispositivos legais nos cobram. Perfeito, tá certo, professor. E qual deve ser o papel, qual é a atuação dos professores nessa área da literatura infantil? Perfeito. Bruno, eu costumo dividir essa avaliação que eu faço em 2 grandes momentos. As crianças, os bebês e as crianças pequenas, as crianças, sobretudo de 0 a 3 anos, e as crianças, porque aí é uma classificação que ela não é completa na idade de 3 anos, mas de qualquer forma ela é incompleta, mas vai de 0 a perto de 3, e 3 a perto de 6. Então, hoje a gente tem já um repertório de obras que são bem feitas, são bem preparadas, tem
tem esse olhar respeitoso e com o conteúdo voltado a esse público pequeno. Então, por exemplo, para as crianças menorzinhas, bebês e as crianças até 3 anos, o livro ele aparece aí na vida dela como um instrumento poderosíssimo no desenvolvimento dela, no desenvolvimento infantil. Principalmente porque o livro ele ajuda a estimular as dimensões sensoriais, estimular a comunicação, porque nesse primeiro momento de relações que o bebê estabelece com aqueles que o rodeiam, o livro ele é um instrumento poderoso. Quando a criança escuta uma história contada pelos seus pais, enfim, por um adulto, ela inicia o processo de familiarização com os sons da sua língua materna. Ela já começa a atribuir significados, são rudimentares, mas ela começa a atribuir significado às palavras que ela ouve. E tem algo muito importante, que é quando ela toca no objeto chamado livro, quer seja um livro de plástico, quer seja um livro de tecido, que é o desenvolvimento das percepções, dos sentidos, sobretudo no primeiro momento, a percepção táctil, a percepção visual. E, por último, assim, o que eu julgo de muito importante também são as relações de afeto que a criança começa a estabelecer com esse objeto cultural chamado livro. Ou seja, logo no começo da sua vidinha, né, de 0 ano até 3 anos, esse contato afetivo que ela tem com o objeto chamado livro pode ser um princípio, né, dessa relação afetuosa, prazerosa com a leitura, que pode ir se constituindo ao longo do desenvolvimento dela até o final da vida. Então, para esse público, já existem, utilizando critérios, livros de plástico que podem ir ao banheiro, os laváveis, né, aos quais eu me referi, livros que emitem luzes, que emitem sons, acartonados, livros brinquedo, e que, claro, né, tanto o professor na escola, né, como a família, mas com a nossa conversa, ela tem esse caráter da educação infantil, precisa ser avaliado quanto principalmente a segurança na manipulação e o próprio conteúdo. E essa segurança ela tem que ser pensada também, quando eu falo na segurança da manipulação, também as possibilidades dessa criança pequena utilizá-la como brinquedo mesmo, se ela entender que isso é um brinquedo, ou seja, que permita ela com segurança, por exemplo, morder, por exemplo, atirar para o alto, por exemplo, enfiar na água, enfim, essa possibilidade, cheirar nessa possibilidade mais ampla de explorar esse objeto chamado livro. Então, minha gente, para o teórico russo Leontiev, que estabelece uma proposta de periodização do desenvolvimento da criança, né, ele estabelece algo que se chama atividade principal. Então, quando ele diz isso, ele está querendo dizer que significa um desenvolvimento que ele, como que governasse as mudanças mais importantes nos processos psíquicos da criança e também nos traços psicológicos dela, em certo estágio, em determinados estágios de desenvolvimento. Então, nesse estágio de 3 a 6 anos, ele propõe que essa atividade principal é o jogo do faz de conta, que é o jogo simbólico, que a criança brinca de desempenhar papéis. Então, se a gente se apropria dessa orientação, a literatura infantil, ela possibilita esse incremento para a brincadeira que a criança realiza, assim como ela é o próprio elemento da brincadeira. Então, assim, nesse sentido, quando as professoras estão narrando uma história, sempre mediadas, devem propor brincadeiras, porque é exatamente a esse desejo, essa atividade principal que está presente na criança, pulsando nesse momento, ela vai ao encontro, vamos dizer assim, dessa situação que ela constrói, essa proposta da narração da história, propondo brincadeiras de faz de conta, que é com o enredo da história. E também essa possibilidade de favorecer o desenvolvimento das funções mentais superiores, né, como a memória, a atenção voluntária, que o próprio Vygotsky estabelece. E para as crianças, para essas crianças de 3 a 6 também, o que é importante para fazer com que o livro, e também, obviamente, que toda essa nossa conversa, ela se estende para a criança de 0 a 3, mas é só para estabelecer dois períodos, a gente está falando de periodização, né, que o Leontiev estabelece, né?
Então, assim, o preparo, que eu vejo também, né, essa situação do livro, da literatura, das histórias narradas para as crianças na educação infantil. É o cuidado, o zelo e o respeito com o preparo do espaço antes da narração. E durante a narração, não basta apenas ler a história que está no livro. É preciso que o narrador, a narradora, ela vá parando a história, propondo a mediação, fazendo perguntas, provocando, mostrando o livro, né? Simples, por exemplo, dizendo, né, mostrando que de onde veio a história, quem escreveu, quem ilustrou, quem editou, provocar o pequeno leitor com perguntas do tipo, e aí, o que será que vai acontecer agora? Quem você acha que vai chegar? E, claro, né, ampliar essa possibilidade lúdica do livro, e agora com essa perspectiva do jogo simbólico, com acessórios como fantoches, dedoches, bichinhos de pelúcia, talvez um fundo musical, né, talvez uma ação sonora, e principalmente agora com esses maiorzinhos de 3 a 6 anos, é essencial que se finalize com uma rodinha, porque eles já aprenderão a avaliar aquele momento, né? A prática da mediação, ela pressupõe esse momento da troca das experiências no final, como foi que eles perceberam, né? Então, são pequenas dicas, mas que fazem toda a diferença nessa relação. Tá certo, professor. E que tipo de critério a gente deve adotar e escolher para selecionar um bom livro de literatura infantil para as crianças? Perfeito, Bruno. Sobretudo quando a gente relaciona a educação infantil, né, que é o eixo da nossa conversa. O primeiro critério, eu não tenho dúvida, é a BNCC. Então, a base, ela já oferece algumas pistas, porque quando ela estabelece os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, aos quais eu me referi ainda há pouco, e respeitando essas especificidades das várias idades das crianças, então, quando ela diz que bebê, para ela, é considerada de 0 a 1 ano e 6 meses, que as crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses a 3 e 11, e as crianças pequenas de 4 anos a 5 anos e 11 meses, ou quase 6 anos, ela nos dá alguma pista. Mas, quando a gente traz, e aí eu fiz esse movimento de trazer alguns critérios estabelecidos pelo PNLD literário, que também utiliza a BNCC como ancoragem, é possível que a gente perceba, e utilizando também, então são três ancoragens, a BNCC, o PNLD e a periodização do desenvolvimento infantil proposto pelo Leontiev. Então, por exemplo, para os bebês, ou seja, as crianças de 0 até 1 ano e 6 meses, os livros que propõem uma... Porque nesse período, para o Leontiev, a característica essencial da criança é a comunicação emocional. Então, ela tem uma necessidade de se comunicar com o mundo que o cerca, com os adultos que o cercam. Uma necessidade essencial, fulcral para o desenvolvimento dela. Então, aí devem vir os livros que propõem uma comunicação visual mais imediata, ou seja, os livros sem palavras, os livros brinquedos com apelos visuais importantes, livros que podem se apresentar sob diversos formatos, não o livro retangular, o livro quadrado, pode ser um livro redondo, um livro triangular, né, de materiais também diversos, né, não só o papel cartão, mas, como eu disse, o plástico lavável seguro, os tecidos laváveis, porque também ela trabalha a questão sensorial e favorece a manipulação. Para as crianças um pouco maiorzinhas, crianças bem pequenas, aí de até 3 anos, qual é essa atividade principal? É a atividade que o Leontiev chama de atividade objetal, manipulatória, ou seja, ela tem uma necessidade de pegar, de manipular. E daí, de novo, né, e vem as recomendações por livros que desafiem esse sensorial, com capas com texturas diferentes, talvez com cheiros diferentes, que façam ruídos, né? Histórias que possam ser também já apresentadas em frases curtas e diretas, que as ilustrações sejam, que elas traduzam o texto, mesmo que a criança ainda não leia, mas essa possibilidade visual é importante. E aqui também eu já recomendo que as professoras já apresentem para as crianças dessa idade histórias rimadas, porque a rima nessa idade já favorece
a memória, né, o desenvolvimento da memória da criança. E, por último, com as crianças um pouco maiorzinhas, né, daí até os seus 6 anos, essas que já estão na pré-escola, que tem como essa atividade principal o desenvolvimento da imaginação e do jogo simbólico, ao qual me referi, as histórias precisam continuar curtas, as rimas, né, continuam em alta, elas adoram as rimas e vão gostar ainda por muito tempo, mas tem que ter já um nível de desafio maior, que elas precisem, que sejam criativas, que sejam originais e, sobretudo, que desafiem a criatividade e a imaginação da criança, né? Então, assim, de modo geral, são essas as pistas, mas, assim, é óbvio que você tem que pensar nos aspectos éticos do texto, né, da obra como um todo, os aspectos estéticos, né, eu falei do formato, das ilustrações, o projeto gráfico como um todo, né, que é algo que vai dar muitas pistas se a criança, né, vai ter essa primeira aproximação prazerosa, né, ou não, né, o aspecto do projeto gráfico ele é muito definidor, né? Tá certo, professor. E qual é o contexto da literatura infantil nessa época de pandemia, de isolamento social, enfim, como a pandemia impacta as aplicações, os entendimentos da literatura infantil? É verdade. A gente precisa entender, Bruno, que não só nós, os adultos, né, o mundo adulto, às vezes a gente olha só para a gente, né, e daí a gente não garante esses direitos à criança também como sujeito de direitos. As crianças também estão sobrecarregadas nesse tempo do isolamento social, com as tarefas do ensino remoto, com as tarefas em casa também, muitas crianças, né, são exploradas mesmo em casa, a gente tem notícias disso. Então, as crianças também estão vivendo uma sobrecarga né, descomunal, desumana, e até porque as tarefas do ensino remoto, as tarefas que ela poderia estar fazendo na escola, que lá na escola são prazerosas, porque ela tem os seus pares, são menos lúdicas em casa, porque exatamente elas não estão mais, estão desprovidas das relações humanas, né, que são características do espaço da escola da infância. E, além disso, lógico, o tempo e o espaço do brincar. E eles foram mutilados, eles foram reconfigurados para o ambiente doméstico, para os ambientes domésticos, quando elas têm essa garantia do tempo e do espaço do brincar no ambiente doméstico, nesses tempos de isolamento social. A gente vê as notícias. E até porque também tem a questão da segurança recomendada de se brincar em casa, de não sair. Mas tudo isso tem um preço muito alto. E aí entra a literatura. Então, de novo, a literatura, e esse recado que eu estou dando agora, ele se estende para além da escola, ele se estende nesse momento às famílias, por favor. A literatura, ela aparece agora, nesse momento, como a válvula de escape, ela aparece como essencial, sobretudo por deslocamento desse real tão duro e às vezes desesperançoso, né, às vezes desumano, para o mundo da leitura literária, o mundo do fabuloso, o mundo do fantástico, o mundo de outras projeções, o mundo da ficção, o mundo onde ela, com a sua imaginação e sua criatividade, ela pode se estabelecer, inventar e reinventar outros mundos possíveis. E também para ela um tempo e um espaço da literatura, da leitura literária, de ela, a criança também, ter esse direito de se revigorar, e revigorar inclusive as esperanças dela, e que esse tempo e espaço da leitura literária, como diz o Vygotsky também, seja esse momento também tão necessário à humanização, que a gente tem sentido perder, né? A gente tem sentido escapar entre os dedos, né? Então, o isolamento social, dentre outros tantos males, a gente tem percebido, né, que o mundo tem se tornado menos humano, e nós sabemos o quanto que a leitura literária ela pode favorecer essa criação de um espaço mais humano, das relações mais humanizadas. Tá certo, professor. Eu queria agora que você comentasse um pouco da sua produtividade em livros. Você tem 57 livros publicados. Queria que você comentasse um pouco o processo de escrita, recortes temáticos, enfim. Fala um pouquinho, se você quiser destacar também alguns títulos dessas obras. Fala um pouquinho, então, desse teu lado de escritor. Ótimo, maravilhoso. Obrigado pelo espaço, por falar disso também. Eu me situo, Bruno, como um autor que tem um pé na literatura para crianças
e quando eu digo isso, faço questão de marcar que eu não digo que escrevo literatura infanto-juvenil, então eu escrevo para crianças pequenas e para as crianças grandinhas. Ou seja, eu não ainda estou aprendendo a me fazer presente, por exemplo, na escrita juvenil, mas eu escrevo para crianças, tenho um pé na literatura para crianças e um pé na literatura voltada à formação de professores. Então, acho que isso tem me dado nos últimos quase 30 anos, essa condição de saber as angústias do professor e em que momento, de que forma que eu posso ajudá-lo com a minha experiência como professor, como pesquisador na área da psicologia da educação, na área da literatura. Então, eu fico sempre nesses dois momentos. Então, eu percebo que eu me sinto na condição de pensar uma literatura, e por isso mesmo que eu falo dela, da forma como eu falei, com muita segurança e sem falsa modéstia, de ter, ao longo desse tempo, me esforçado para produzir uma literatura para crianças com essas características, que ela não seja didatizante, que ela não seja moralizante, que ela não seja doutrinária, que ela seja, sobretudo, divertida. Então, os meus livros, hoje, são quase 30 livros para crianças, e eu sempre destaco os mais recentes, né, ultimamente. Esse ano de 2020, um ano muito duro, mas eu consegui trazer ao mundo 3 livros novos voltados à criança e um livro voltado ao professor. Então, em 2020, saiu O Grande Sábio do Alto da Montanha, Cutia Tem Tia, que é para as crianças menores, pela editora Franco, e saiu também Para Ser Feliz Todo Dia, Para Ser Ainda Mais Feliz Todo Dia, que é um livro que saiu pela Elementar, que seria o desdobramento seria parte 2 de um livro que havia saído pela editora IMEP de Fortaleza, cujo nome é Para Ser Feliz Todo Dia. Então, são esses 3 últimos, talvez esses 4 que eu listei agora, os que têm me dado muita alegria, porque nesses tempos do isolamento eu tenho ido muito aos lares das crianças por intermédio das escolas. Então, as escolas têm me feito esse convite. Eu fazia muito isso presencialmente, mas tenho tido essa alegria, essa oportunidade de levar esse recado às crianças, contar as minhas histórias, ouvir delas também, e, como diria Paulo Freire, levar um pouco de esperança e ajudar essas crianças a esperançarem também. Tá bom, professor. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim, mas antes eu queria saber se você tem algum tópico sobre o qual você gostaria de comentar, mas a gente não abordou durante a entrevista. Sempre tem. Antes que eu me esqueça, né, de dar esse último recadinho, Bruno, quem está me vendo agora pode me encontrar nas redes sociais, como Simão de Miranda, no Instagram, @Simão de Miranda, e eu faço um convite muito especial. O meu canal no YouTube, Simão de Miranda, eu conto as histórias praticamente de todos os meus livros, histórias integrais. Então, quem quer conhecer, quem quer ouvir uma boa história nesse tempo de isolamento, né, eu estava falando da importância da leitura literária, se o livro não chegar, ainda não chegou e vai chegar, né, porque eu espero que esse público se mobilize, né, numa seleção criteriosa para levar os livros para dentro de casa, podem ouvir as minhas histórias no meu canal. Então, assim, para encerrar, Bruno, eu sempre me angustio muito quando a gente traz essa conversa da literatura, das possibilidades, das necessidades dela nas relações com as aprendizagens, e, sobretudo, no contexto da educação infantil, porque, para além do bom senso, porque eu escuto muito isso, né, e eu sempre faço essa crítica, é preciso ter muito bom senso para se escolher um livro para criança, bom senso e sensibilidade, mas isso é muito pouco, e aí quando eu me refiro ao espaço da escola da infância e as professoras, nós precisamos estudar. E aí, nesse sentido, é só assim que a gente faz, sobretudo pensando, né, nesse tripé, o que é literatura infantil, sobretudo o que é literatura para crianças pequenas, a literatura infantil, entender o que é a pedagogia, entender o que é a infância, e muito especificamente o que são as crianças de 0 a 6 anos. Porque a gente tem um cenário, esse cenário que nós vivemos hoje, que é desafiador, e por muito tempo ele ainda vai nos desafiar cada vez mais, que é pensar que a educação e a literatura hoje têm um papel muito poderoso para que a gente dê condições, ofereça, ajude a criança a se colocar ou pensar na construção de um outro mundo possível. E nesse outro mundo possível, é preciso pensar na função social da escola, da infância,
e, sobretudo, uma escola que na qual nós possamos nos tornarmos mais humanos. E, nesse sentido, quanto mais cedo a gente começar, muito melhor. E volto a dizer, eu não vejo outra ferramenta mais poderosa do que a literatura para crianças no favorecimento desse novo cenário. Perfeito, professor. Eu acho que a sua fala ela é muito inspiradora para a gente pensar sobre a formação das crianças e, portanto, a formação do ser humano, né? Sobre a construção de sociedades, valores que devem vigorar, que devem nortear as nossas ações, e o papel da literatura infantil nesse sentido, da criatividade, da solidariedade, da generosidade, enfim, de ser humanos mais próximos, mais unidos, que construam mutuamente e não destruam, né, uns aos outros. Então a gente abre uma oportunidade para a gente pensar como a literatura infantil é fundamental para o futuro da criança, do adolescente e em instâncias maiores para toda a nossa sociedade. Eu costumo dizer também que a literatura, e aí podemos pensar na literatura também para nós, o público adulto, né? Ela está primeiramente para nos divertir. Enquanto ela nos diverte, ela nos educa. A literatura, ela está também para nos emocionar. Enquanto ela nos emociona, ela nos conscientiza. A literatura, ela nos humaniza, né? Ao mesmo tempo em que nos liberta, na verdade, na medida em que ela nos humaniza, ela nos liberta. Então, assim, a literatura é, antes de tudo, fruição, como eu falo sempre. Mas ela não pode ser vista de outra forma também, senão como um poderoso instrumento de emancipação social. Era isso. Perfeito, Eu que te agradeço imensamente pela oportunidade, Bruno. Nada, podem contar comigo. A oportunidade é nossa. E sempre quando tiver também novos livros, novas atividades, pesquisa, a nossa estrutura da UNBTV está aberta. Muito obrigado, professor. Um abraço.